Oi, meu nome é Ana Paula Gomes e no dia de hoje eu vou compartilhar com você que está me ouvindo o capítulo 3 do livro de Tiago. Nós estamos compartilhando a leitura deste livro, trazendo aqui algumas reflexões e eu convido você a parar esse momento e analisar comigo as palavras que o próprio Espírito Santo inspirou Tiago a escrever e logo em seguida vamos meditar nesse livro, amém? Diz assim: Meus irmãos, não sejais muito de vós, mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o seu corpo. Ora, quando pomos freios na boca de cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce? Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre, pelo seu bom procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. A sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz, para que os que promovem a paz. Uau! Você sabe a diferença entre confronto e afronta? O confronto, ele remete à transformação. E a afronta remete à humilhação. Então, essa palavra me confronta. Ela te confronta? Porque é uma palavra tão profunda. São direcionamentos tão pontuais para esse tempo. Neste capítulo, nós recebemos um convite a uma autoanálise. Aqui começou tratando da língua, essa parte do nosso corpo, que é como leme ou como uma fagulha, né, que pode dirigir ou incendiar uma vida inteira. Tiago aqui nos faz enxergar que o problema não está apenas nas palavras que saem da nossa boca, mas no nosso coração. No coração que origina as palavras muitas vezes. E é muito desconfortável perceber como algo aparentemente tão banal, uma frase solta, uma crítica atravessada, eu tenho um termo que eu costumo utilizar aqui em casa, uma piada ácida, uma ironia maldosa. Como que isso pode marcar alguém para sempre? Quantas vezes nós temos isso tão intrínseco em nós? Essas palavras, elas podem revelar coisas que nós não gostaríamos de demonstrar. E ao mesmo tempo, né, nós louvamos a Deus com a nossa boca
E algum tempo depois a gente está ali usando a mesma boca para ferir, para amaldiçoar. Como isso nos confronta, pelo menos me confronta. Tiago está aqui denunciando uma incoerência humana. Ele nos pergunta: como que uma fonte pode jorrar ao mesmo tempo água amarga e água doce? Como que de uma boca pode sair palavras boas e palavras más? A palavra de Deus diz que nós somos fontes, né? Que de dentro de nós fluiriam rios de águas vivas. Essas águas são vivas. Então, digamos que nós precisamos avaliar como que dessa fonte que transborda de dentro de nós pode sair palavras que matam, que prejudicam. Nós temos que meditar, nós temos que realmente nos colocar em reflexão, avaliar as intenções que tem por detrás daquilo que falamos. O texto também ele aborda a sabedoria. Não é uma sabedoria de status. Nossa, eu falo tanto sobre isso, porque isso mexe tanto comigo. Nós não precisamos de títulos ou somente de uma intelectualidade fria. Nós precisamos ser marcados e marcadas por uma mansidão que vem do alto, por uma pureza, por uma paciência, por frutos de justiça. Aqui no fim fala assim: a sabedoria que vem do alto, no versículo 17, porém é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Primeiramente, essa sabedoria, ela é pura e logo em seguida vem os outros atributos. Então nós precisamos entender o que é essa pureza que vem do Senhor, que vem do alto, que constrói pontes, que nos ensina por meio dessa palavra a realmente transmitir essa mensagem que o próprio Senhor deixou por meio de Tiago. Nós precisamos entender o nosso papel, a nossa funcionalidade aqui diante de palavras tão pontuais, né? A Bíblia, ela é tão atual. Nós olhamos aqui muitas vezes para determinadas passagens e avaliamos, uau, como isso é corriqueiro, como isso é atual, como isso está acontecendo no dia a dia. Hoje nós vivemos em um mundo que valoriza respostas rápidas. Nós muitas vezes nos entretemos com conteúdos rápidos, vitórias pessoais instantâneas, né? Muitas vezes. Mas será que de fato é disso que nós precisamos? Talvez a meditação que Tiago gostaria de nos propor nesse momento, e que eu gostaria de te propor, e eu faço essa análise também, nessa autoanálise, o que as minhas palavras estão construindo. A minha sabedoria, ela é movida pela vaidade ou pela mansidão? A sabedoria que eu tanto busco, ela vem do alto, ela vem de mim mesma, ela vem de conhecimentos literários, não desvalorizando essas informações porque elas são importantes, mas a verdadeira sabedoria, que é pura, é inigualável a qualquer outra, e essa vem do alto. Então que eu e você possamos nos questionar, nós somos essa fonte que jorra essa água viva, essa água que flui, que liberta, que cura, que transforma, ou existe uma fonte envenenada dentro de nós? Nós precisamos nos lembrar que uma fé verdadeira não é medida apenas por aquilo que nós dizemos crer. Muitas vezes nós somos cheios de palavras repetitivas que nós aprendemos ao longo da vida, mas nós precisamos ser intencionais, nós precisamos deixar transbordar em nossas relações diárias quem verdadeiramente somos, e se o que somos verdadeiramente não produz vida, que nós possamos nos reavaliar, que nós possamos atender esse chamado de domar a nossa língua. Eu digo para mim mesma, muitas vezes eu preciso domar a minha língua. E não é pela força da disciplina, porque a força da disciplina por si só, ela faz você voltar à estaca zero. Mas é uma transformação interior,
de um encontro verdadeiro com Jesus, que alinha o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca, porque a palavra de Deus diz que uma vez que nós encontramos Jesus, que nós temos realmente um encontro genuíno com Ele, nunca mais seremos as mesmas pessoas. Que eu e você possamos nos encontrar com Jesus, permitir sermos lavadas, que nós possamos nos arrepender daquilo que nós sabemos, nós temos consciência que é necessário confessar, que é necessário nos derramar, nos humilhar, para que o próprio Senhor, por meio do Espírito Santo, possa gerar em nós essas convicções, e através dessas convicções que Ele irá gerar em nós, que nós possamos compartilhar com outras tantas pessoas que necessitam. Tem pessoas que serão alcançadas somente por você que está me ouvindo. Talvez tem pessoas que eu nunca irei acessar, mas você que está me ouvindo irá acessar. E essas pessoas precisam da sua palavra pontual, daquilo que sai da sua boca, da palavra de vida que só você pode liberar. Seja esse agente de transformação na vida de alguém. Libere palavras de vida, que você possa compartilhar essa sabedoria que vem do alto, que primeiramente, antes de mais nada, ela é pura. Depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém? Que eu e você possamos ser confrontados com essa palavra e genuinamente transformados em nome de Jesus. Um abraço, te encontro na próxima palavra.